Olá, meu querido irmão, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Mateus 8, de 18 a 22. Mateus 8, de 18 a 22, que tem por tema: porque Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, muitas vezes estamos se vendo no dia de hoje um falso evangelho. Não é verdade? Há só o evangelho de boas dádivas, né? O evangelho de que você não vai mais sofrer, um evangelho de que você não vai mais passar por luta, nem vai ter prova. Mas eu digo a você que esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é aquele que te faz passar por luta, por prova, por dor e por sofrimento. Esse é o verdadeiro evangelho. Porque Jesus diz: eu não vim para o mundo para trazer paz, eu vim trazer a espada. O mundo não gosta de mim, então não vai gostar de vocês. Então Jesus deixa bem claro, não é verdade? Então nessa passagem de hoje você vai saber por que Jesus põe à prova aqueles que querem seguir a ele. Não é verdade? Por quê? Porque Jesus começa a reconhecer a disposição e a renúncia de cada um. Jesus reforça a fé e a confiança de todo aquele que quer confiar nele. Também Jesus vai preparar a vida cristã sua e de quem deseja segui-lo. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, vou estar orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube e digita o nome José Claudino. Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal escolhido que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Então vamos lá para o tema desta noite, que está no livro de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus 8, de 18 a 22, que tem um tema: porque Jesus põe à prova aqueles que querem segui-lo. Amém? Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas do céu têm seu ninho. As raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seu ninho. Mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. E outros discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, o que significa essa passagem? Significa que o discípulo que pediu a Jesus para primeiro sepultar o pai era alguém como nós, que sempre espera ou esperamos um tempo propício para nos despertar e nos desprender dos nossos apegos, dos nossos projetos. Quer dizer, botar Jesus sempre em segundo plano. Não é verdade? Enterrar os mortos significa resolver problemas e dar definições à sua vida, apegando-se ao que é seu e de sua responsabilidade. É porque, meus amados irmãos, naquela época, um funeral não tinha muito cemitério, né? Então, o velório
durar mais ou menos 1 ano ou mais. Então ele queria primeiro sepultar seu pai e depois de 1 ano ou mais de 1 ano seguir Jesus, né? E Jesus vai e diz essa passagem para ele. Mas eu digo a você, não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil. É preciso que a gente se desprenda, se desconecte, abandone, esqueça, né? Esqueça o passado e viva o presente, né? Para seguir a Jesus vale a pena qualquer sacrifício, não é verdade? Vale a pena abrir mão de tantas e tantas coisas e as coisas principais que nós mais gostamos, né? Então, será que está disposto a fazer isso? Será que vale a pena fazer isso? Né? Por isso que Jesus fala em Lucas 14, de 18 a 30. Né? Lucas diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, logo todos que vierem irão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminá-la. Não é verdade? Então por que Jesus disse isso? Por que Jesus falou isso? Né? Jesus falou e Jesus quis dizer que não tome nenhuma decisão precipitada, mas calcule antes, né? Quantas pessoas hoje em dia tomam a decisão de seguir a Cristo sem tomar nenhuma decisão antes, sem calcular se vale a pena ou não? Muitos vão pela emoção, não é verdade? E depois, quando vem a prova, quando vem a luta, cai no primeiro obstáculo que encontra, não é verdade? O texto que a gente acabou de ler destaca que seguir Jesus não é apenas uma decisão intelectual ou emocional, mas sim um compromisso total com o Evangelho que exige uma renúncia aos bens materiais e responsabilidade familiar. Jesus pede que os que querem segui-lo se desprenda de tudo para seguir o Evangelho, a fim de que não se tornem pessoas de aparência e não sejam chamados de mortos. Não é verdade? Amém? Então o que a gente aprende aqui, Jesus é abordado pelos escribas e outros discípulos que desejam segui-lo. Jesus responde a ambos, enfatizando a necessidade de renunciar a apego e bens e responsabilidades familiares. Né? O que a gente leu, para o Evangelho, Jesus também deixa claro que seguir seus ensinamentos exige decisão firme e uma renúncia às coisas do mundo, não se adequando a quem busca apenas uma aparência de discipulado. Amém? Glória a Jesus. Então, uma aparência de discipulado. Não é isso que Jesus espera de mim e de você. Aí você pergunta, mas por que Jesus coloca à prova aqueles que querem segui-lo? Né? Para decidir sinceridade e a determinação do seu desejo de segui-lo é uma forma de avaliar se estão dispostos a renunciar aos interesses pessoais e abraçar a disciplina do Evangelho, mesmo que isso implique em sacrifício. Não é verdade? Mesmo que isso implique em sacrifício. A ideia de pôr à prova, na perspectiva bíblica, não é não é necessariamente uma punição ou um castigo, mas sim uma ferramenta para revelar a verdadeira natureza das pessoas e a forma de sua fé, e a força de sua fé. No caso de Jesus, a sua prova é mais do que um teste, é um convite à convenção, à mudança de vida e à decisão de se comprometer com sua mensagem. Não é verdade? Então o que a gente aprende é o que eu falei, né? As provas de Jesus impõem aos seus discípulos ter como objetivo reconhecer
a disposição e a renúncia, não é verdade? Vê se estão dispostos a renunciar mesmo os seus próprios interesses e a abraçar a cruz, ou seja, as dificuldades e os sacrifícios da vida cristã, que sempre vão aparecer, não é verdade? Reforçar a fé e a confiança. Por isso que Deus põe a prova para isso, para reforçar a fé e a confiança nele. Permitir que os discípulos amadureçam na fé, aprendam a confiar em Deus, mesmo diante das provações e desafios que vão nos aparecer. Não é verdade? E por que Deus põe a prova? Preparar para a vida cristã. Por que Deus te põe a prova? Para isso, para te preparar para a vida cristã. A vida do discípulo não é isenta de dificuldade e Jesus prepara-os para enfrentar os desafios com fé e confiança em Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, ao colocar à prova aquele que quer segui-lo, Jesus não está em busca em um mero recrutamento, mas sim a formação de discípulos que verdadeiramente se comprometam com a sua missão e se tornem testemunho da sua fé e da sua palavra. Amém? Glória a Jesus. E aí, está disposto a abrir mão daquilo que tu mais gosta? Então aí vai um conselho. Seja forte em meio às lutas e adversidade. Suporta as dores do processo, pois o processo do Senhor é muito maior. Não permite que nada e ninguém venha te impedir de cumprir o propósito e a missão para o qual Deus, o Senhor Jesus Cristo, lhe designou. Deus tem um propósito na sua vida que vai mais além do que você imagina. Fortaleça-se na presença do Senhor. Busca Ele com intensidade a fim de suportar as dores do processo. Amém? Glória a Jesus. Amém? Então, quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler um tema que está no livro de Hebreus 10:36, que diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Amém? Então persevere. Não é fácil a caminhada, mas é possível. É possível para todo aquele que quer e crê e obedece. Porque não tem segredo, o segredo é obedecer. Amém? Então vamos orar. Senhor, ajuda-me a permanecer no centro da Tua vontade, Senhor. Senhor Deus, ajuda-me a ouvir Tua voz dizendo: este é o caminho, siga-o. Fala comigo, Senhor, e fala ao meu coração por meio das Tuas palavras, para que eu venha ter entendimento, e revela-me, Senhor, as áreas de minha vida em que não estou movendo em direção ao alvo correto. E se existe algo, Senhor, que devo fazer, mostra-me, para que eu possa corrigir o rumo da minha vida. Desejo seguir, Senhor, Tua vontade e Teus caminhos. Sei que não nos compete dirigir nossos passos, Senhor, porque eu quero andar de acordo com a Tua vontade, perfeita para a minha vida. Cumpre, Senhor, todos os Teus propósitos para mim e me torna a pessoa que me criaste para ser, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que se encontra no leito de um hospital. Ajuda aquele, Senhor, que precisa de uma porta de emprego. Ajuda aquele, Senhor, que quer se livrar dos vícios e não consegue. Senhor, meu Deus, eu te peço também que ajuda aquele que está se recuperando e nos dê, Senhor, uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também eu te peço, meu irmão, que compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém e amém.